Aprendendo a ter empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa. Na psicologia, a empatia pode ser definida como a qualidade de sentir e compreender as perspectivas, ações, reações, sentimentos e emoções alheias. Ser uma pessoa empática é saber ouvir, refletir sobre os pontos de vista do outro e ser capaz de entender melhor por que diferentes pessoas reagem à mesma situação de maneiras tão distintas. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Que nesses próximos minutos você consiga enxergar a vida sob uma nova ótica, que você consiga enxergar o outro de uma maneira diferente e que você saia desse vídeo mais motivado, mais feliz, mais sábio e mais leve. O objetivo desse canal é descomplicar a sua vida e te ajudar a vencer os desafios diários. Por isso eu peço que você dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, para que você seja avisado quando nós postarmos novos vídeos aqui. A empatia faz parte de uma das competências da inteligência emocional. Existem outras competências como autoconsciência, autogerenciamento, consciência social e gestão de relacionamento. A empatia se enquadra nesse conjunto da consciência social e ela tem a ver com a habilidade de se conectar e se relacionar com outras pessoas. Ter empatia é se colocar no lugar do outro, é procurar compreender o que o outro está sentindo. E isso é um componente essencial na construção de relacionamentos saudáveis. Na escola, no campo afetivo, na família, no ambiente de trabalho, na comunidade onde você vive. Por isso, quanto mais cedo nós desenvolvermos a empatia, mais facilidade nós teremos para administrar a nossa própria vida. A verdade é que cada um de nós tem perspectivas diferentes sobre os fatos da vida. Mas todos nós experimentamos alterações de humor, todos nós estamos sujeitos a sentirmos dores, a termos emoções, alegrias, tristezas, mágoas. A empatia, ela apenas nos permite ampliar os horizontes, para podermos enxergar aquilo que acontece dentro de nós na vida do outro. E assim nós conseguimos trocar experiências e muitas vezes aprendemos a lidar melhor com os nossos próprios medos. Por outro lado, a falta de empatia leva a conclusões precipitadas, a julgamentos muito rígidos e à intolerância. E isso acaba se refletindo em conflitos, em sentimentos ruins e a um consequente desgaste nos nossos relacionamentos. Para muitos, ver outra pessoa sofrendo e reagir com indiferença ou até mesmo com hostilidade parece totalmente incompreensível. Só que o fato de algumas pessoas reagirem dessa forma demonstra que a empatia não é necessariamente uma resposta universal ao sofrimento dos outros, mas sim uma habilidade que precisa ser desenvolvida ao longo da vida. Antes de continuar ouvindo essa mensagem, tem uma pergunta que você precisa fazer a si mesmo. Você é uma pessoa empática? Existem alguns sinais que ajudam a identificar se uma pessoa tem empatia ou não. Se você se identifica com a maioria dessas afirmações que eu vou fazer aqui, é provável que você tenha a empatia muito bem desenvolvida. Por exemplo, você tem interesse genuíno
em ouvir o que os outros têm a dizer? Outra pergunta: as pessoas procuram você quando querem desabafar, pedir conselhos e contar problemas? Você é bom em perceber como as outras pessoas estão se sentindo? Você percebe isso com facilidade? Quando acontecem eventos trágicos no mundo ou injustiças, essas coisas fazem você sofrer? E a última pergunta: você se preocupa profundamente com outras pessoas? Se você conseguiu identificar traços do seu comportamento nessas perguntas que eu fiz aqui, talvez você já tenha dentro de você uma empatia suficiente para que você tenha bons relacionamentos. Agora eu vou dizer algo que é muito importante em relação à empatia. Embora ela seja importante e necessária, também é preciso saber dosar a empatia. Preocupar-se com o bem-estar dos outros é sim um sinal de bondade, de inteligência emocional, mas permitir que essas preocupações alheias tomem conta da sua vida e prejudiquem a sua saúde mental também é um extremo perigoso. Por isso, nós temos que buscar o equilíbrio sempre. A maneira como as pessoas percebem o mundo ao redor é influenciada por uma série de vieses cognitivos. Por exemplo, as pessoas muitas vezes atribuem as falhas de outras pessoas a características internas, enquanto atribuem as próprias falhas a fatores externos. A falta de empatia pode levar as pessoas à desumanização. Muitas pessoas caem na armadilha de pensar que pessoas diferentes, de culturas diferentes, de etnias diferentes, de países ou que tenham ponto de vista diferentes, não sentem ou não se comportam da mesma maneira que eles. E isso é particularmente comum nas situações que envolvem distância física. Por exemplo, muitas pessoas, quando assistem a um documentário sobre desastres e conflitos em países estrangeiros, as pessoas podem ser menos impelidas a sentir empatia, por acreditarem que aqueles que estão sofrendo são fundamentalmente diferentes de si mesmas. Para finalizar, eu quero deixar aqui algumas dicas para você praticar a empatia, porque ela é uma habilidade que você pode aprender e fortalecer. Aprenda a ouvir as pessoas sem interrompê-las. Preste atenção à linguagem corporal e a outros tipos de comunicação não verbal que são expressados pelas pessoas. Tente entender as pessoas, ainda que você não concorde com elas. Faça perguntas às pessoas para saber mais sobre elas e suas respectivas vidas. Pratique regularmente o exercício de se colocar no lugar do outro, imaginando como seria estar na pele daquela pessoa e tentando entender por que ela agiu de uma determinada maneira, por que ela teve aquela reação, por que ela falou daquele jeito. E lembre-se sempre, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Precisamos de poucas coisas para conseguirmos viver bem, não é mesmo? Precisamos estar alimentados, precisamos estar saciados e precisamos dormir. Essas são as coisas básicas que precisamos. Mas sabe outra coisa que precisamos e nem sequer sabemos disso? Coragem. Para viver é necessário coragem e para recomeçar também. É necessário termos coragem para viver a vida em sua intensidade máxima.
pelo simples fato de que é necessária muita coragem para se levantar após toda queda e insistir em continuar. Você sabia que você é mais corajoso do que você pensa? Sabia que existe uma força imensa em seu interior que sempre faz a diferença na sua vida? Talvez ao ouvir isso você fique um pouco desacreditado, mas pense sobre você mesmo com um pouco mais de carinho e sensibilidade e reflita sobre quantas vezes você deitou a cabeça no travesseiro depois de um dia difícil e mesmo sabendo que você não havia dado o seu melhor naquele dia, você ainda assim respirou fundo e pensou: eu vou tentar novamente amanhã. Você entende o quanto de coragem você precisa ter para recomeçar e para seguir caminhando, mesmo depois de tantas falhas? Por isso, eu posso dizer que você tem sim uma coragem latente dentro de você, pois você aqui, em um dia como este, ouvindo um conteúdo sobre tentar novamente, isso é a prova definitiva de que você é forte. O fato de que você quer continuar, quer recomeçar e tentar de novo. É necessário termos coragem para olharmos nos olhos das pessoas que amamos e deixarmos isso bem claro, pois infelizmente temos a coragem de dizer todo tipo de crítica àqueles com os quais temos intimidade, mas não temos a coragem de elogiar, de demonstrar carinho ou apreciação. Ou seja, é necessário ter coragem para amar e para demonstrar todo esse amor. A maioria das pessoas pensa o contrário, não é mesmo? Pensa que temos que ter coragem quando vamos expressar raiva, ódio e descontentamento. Mas pare para pensar um pouco no mundo em que vivemos. Pense em todas as notícias que saem todos os dias. Pense em todo tipo de briga que você já presenciou ao longo da sua vida. E me diga, no mundo atual, é mais fácil demonstrar amor ou ódio? Amar e espalhar amor é um ato de coragem e bravura nos dias de hoje, pois estamos vivendo tempos de puro ódio, onde a inveja, a fofoca, a crueldade e a raiva são os únicos sentimentos que parecem ser permitidos de serem compartilhados com as outras pessoas. Seja corajoso, nade contra a maré e demonstre amor, carinho e apreciação verdadeira para as pessoas. É mais simples nós vivermos olhando para tudo aquilo que nos machucou, que nos marcou de forma negativa e que nos prejudicou ao longo da nossa vida e ficarmos presos a isso, justificando as nossas falhas e defeitos em cima do nosso passado. Por isso é necessário ter muita coragem para nos desapegarmos do passado e seguirmos adiante na construção do futuro que queremos criar. É um processo diário, esse de entender que algumas coisas ruins aconteceram em sua vida e que de fato algumas pessoas te prejudicaram e a vida não foi justa com você em alguns momentos. Mas entender também que o único lugar onde o passado existe é lá atrás. Ou seja, o passado não existe mais neste momento. Então, viver apegado a ele é uma perda de tempo e só te prejudica, pois não resolve aquilo que ficou no passado e também não te deixa caminhar para o que está te esperando no futuro. O passado ruim só serve para uma coisa: ser exemplo daquilo que não devemos mais fazer ou dizer, ou para ser um exemplo daquilo que não vamos mais aceitar em nossa vida. E isso também é um daqueles tipos de coisa que exigem muita coragem. O ato de filtrar e selecionar aquilo que você quer permitir que entre em sua vida. Dizer não está ficando cada vez mais difícil, pois por conta de toda a facilidade que as pessoas têm com a tecnologia, onde elas têm acesso a qualquer tipo de conteúdo a qualquer momento, parece que todos estamos desaprendendo a ouvir não.
e não estamos acostumados a sermos contrariados. E por isso vamos exigindo que as pessoas aceitem aquilo que elas não querem. Como também vamos aceitando o que não queremos, apenas para não nos indispormos com os outros. É preciso ter muita coragem para ser autêntico e não aceitar aquilo que você não quer. Como também é preciso ter muita maturidade para entender e respeitar o espaço do outro. Eu falei aqui uma porção de coisas que exigem coragem de você para acontecerem em sua vida. Mas como eu disse no início desse vídeo, você tem essa coragem, pois você está de pé mais um dia e está disposto a fazer essa oportunidade ser definitiva em sua vida. Então, siga firme, tenha coragem e tente novamente. A estrada da vida. Olhei para a estrada, os carros passavam, a vida também. Essa é uma frase de Ramiel Bontempo. Eu estava refletindo e pensando sobre como a vida às vezes toma rumos difíceis e complicados, e pensando como nós acabamos nos encontrando muitas vezes em becos sem saída. Olhamos para dentro de nós e não conseguimos identificar em quais áreas temos mais pendências para resolver. São tantos problemas acumulados que nós nem sabemos por onde começar, não é mesmo? Mas de um jeito ou de outro, nós sempre encontramos o nosso caminho de volta e sempre conseguimos uma forma de seguir em frente. Com o passar dos anos, vamos percebendo que algumas quedas, algumas dificuldades e alguns momentos de incerteza nos trouxeram onde nós nos encontramos hoje e nos preparam para onde iremos no futuro. O que seria de nós sem todas as lições que aprendemos ao longo de toda a nossa vida, ao longo de toda essa estrada? É claro que algumas dolorosas lições, se nós tivéssemos escolha, preferiríamos não ter. Mas às vezes a vida nos leva por caminhos confusos, dolorosos e complicados, que só fazem sentido lá na frente, quando já avançamos um pouco mais. A vida realmente pode ser comparada a uma estrada cheia de surpresas e reviravoltas. É como se estivéssemos em um carro, viajando por essa estrada, sem saber o que vamos encontrar, em cada curva e a cada reta. Às vezes a estrada pode ficar difícil e perigosa, com muitos obstáculos e desafios que parecem impossíveis de serem superados. Mas assim como em uma viagem de carro, a vida também nos oferece paisagens incríveis, momentos de felicidade e de realização. No entanto, é importante lembrar que, assim como em uma estrada, a vida também requer atenção e cuidado. Precisamos estar atentos às placas e sinalizações que nos indicam o caminho a seguir. Precisamos também estar preparados para enfrentar os imprevistos que podem surgir, como um pneu furado ou uma chuva forte que dificulte a visibilidade. Da mesma forma, precisamos estar preparados para enfrentar as dificuldades e os desafios que a estrada da vida nos apresenta. No seu livro O Vendedor de Sonhos, o escritor Augusto Cury nos lembra que a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experimentada. Essa frase nos mostra que, apesar das dificuldades e desafios, a vida também nos oferece muitas oportunidades de crescimento e aprendizado. Cada obstáculo que enfrentamos é uma oportunidade de nos fortalecermos e nos tornarmos mais resilientes. Mas é claro que nem sempre é fácil encontrar essa força interior para seguir em frente. Às vezes, nos sentimos tão cansados e desanimados que parece que não há mais energia para continuar.
É nessas horas que eu me lembro de outra frase do mesmo escritor, Augusto Cury. Não importa quantas vezes você cai, o que importa é quantas vezes você se levanta. Essa frase me lembra que a resiliência e a determinação são fundamentais para superar as dificuldades e continuar caminhando em direção aos nossos objetivos. Assim como em uma viagem de carro, em que precisamos abastecer o tanque para continuar a jornada, também precisamos cuidar de nossa saúde física e mental para enfrentar as dificuldades da vida. Cuidar da alimentação, praticar exercícios físicos e dedicar um tempo para o lazer são hábitos que contribuem para o nosso bem-estar e nos ajudam a manter a energia e a disposição para seguir em frente. Além disso, é importante lembrar que não estamos sozinhos nessa jornada. Assim como em uma viagem em que podemos encontrar outros viajantes pelo caminho, na vida também encontramos pessoas que nos ajudam e nos incentivam. Podem ser amigos, familiares, professores, mentores ou colegas de trabalho. Essas pessoas nos oferecem suporte emocional, conselhos e até mesmo oportunidades que nos ajudam a avançar em nossa jornada. Em seu livro O Problema do Sofrimento, o escritor C.S. Lewis nos lembra que a amizade é desnecessária, como a filosofia, como a arte. Ela não tem valor de sobrevivência. Ela é uma das coisas que dão valor à sobrevivência. Muitas vezes a vida nos parece solitária e difícil. Por isso, a amizade é um elemento fundamental para nos dar forças e tornar a nossa jornada mais agradável. Podemos pensar em como a presença de amigos ao nosso lado é como ter um companheiro de viagem, alguém para nos ajudar a superar os obstáculos que encontramos pelo caminho e dividir as alegrias e tristezas que vivemos. Mas como encontrar esses amigos? Como construir relações verdadeiras e duradouras que possam nos ajudar a enfrentar os desafios da vida? É importante lembrar que a amizade não é uma coisa que surge do dia para a noite, mas sim ela é fruto de um processo de construção e desenvolvimento. Assim como em uma estrada, onde a confiança em um mapa ou GPS pode nos ajudar a encontrar o caminho certo, também é importante termos referências para nos guiar na construção de amizades verdadeiras e significativas. Além disso, é preciso cultivar as qualidades que fazem de nós bons amigos, como empatia, generosidade, sinceridade e lealdade. Essas virtudes não apenas nos tornam melhores pessoas, mas também atraem para nós pessoas com as mesmas características, que podem se tornar grandes amigos ao longo da vida. É importante lembrar que a estrada da vida não é uma jornada solitária e que a amizade é um elemento fundamental que vai torná-la mais leve, mais significativa. Siga em frente, mantenha a constância e não se deixe abater, pois mesmo com as dificuldades, ainda estamos aqui e ainda temos a oportunidade de recomeçar. Alguns dias serão melhores do que outros e algumas experiências vão te deixar marcas positivas, mas outras vão te deixar também marcas negativas, como cicatrizes. Mas assim como as cicatrizes que temos em nosso corpo nos lembram de feridas que antes sangravam e agora já não sangram mais, as marcas que a vida nos deixa nos lembram de situações que poderiam nos fazer desistir, mas que não fizeram. Esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. E se você ouviu até aqui, deixe a seguinte frase nos comentários: eu vou seguir em frente.